Boa noite, pessoal. Hoje eu quero quebrar alguns paradigmas que a esquerda tem sobre o presidente Bolsonaro. Vamos começar pela palavra machista. Esse termo é utilizado até hoje pela esquerda e pelas feministas. Bom, vamos lembrar da posse do presidente Bolsonaro. Machista. Se o presidente Bolsonaro fosse machista, é óbvio que ele não teria deixado a Michele, a esposa dele, quebrar o protocolo e falar primeiro que o presidente. Nunca houve na história da democracia brasileira, durante a posse, no momento da posse, o presidente deixar a esposa falar primeiro que ele, para começo de conversa. É a primeira vez que isso acontece. E ainda falou na linguagem de Libras, que é a linguagem de surdos e mudos. Quebra já esse paradigma de que Bolsonaro é machista. E outra coisa, ele colocou 3 mulheres nos ministérios. 3. Misógino. Vamos aqui ao significado de misoginia. Ódio ou aversão às mulheres. Aversão ao contato sexual com as mulheres. Olha só, a esquerda costuma chamar o Bolsonaro, além de machista, de misógino. A pessoa que tem aversão, odeia mulheres. Primeiro que ele não teria nem se casado. É a pessoa que tem aversão a contato sexual. Bom, se isso fosse verdade, aqueles 5 filhos não seriam do Bolsonaro. Então, olha só a idiotice que a esquerda utiliza para poder diminuir, para poder ofender, para poder defamar o presidente Bolsonaro. Ele é casado, ele tem 5 filhos. A narrativa quebra por aqui. A narrativa que a esquerda e as feministas utilizam contra o presidente. Outro, ele não atende aos deficientes físicos. Como? Ele acabou de colocar uma mulher surda para assumir a secretaria da pessoa física, corrigindo, da pessoa com deficiência. Então ele colocou uma pessoa deficiente para assumir uma secretaria no governo dele. Como ele deixaria de lado os deficientes físicos? Não teria como. Quarto, chamou ele de racista. Bolsonaro é racista. Como é que o Bolsonaro é racista? O sogro do Bolsonaro é um mulato. O melhor amigo do Bolsonaro é o Hélio Negrão. Inclusive, o Hélio Negrão, ele foi o deputado federal mais votado do país, negro. Foi o deputado federal negro mais votado do país. O Bolsonaro deixou ele usar o sobrenome dele na campanha eleitoral. Tanto que o nome dele na campanha eleitoral era Hélio Bolsonaro. Como seus idiotas, esquerdopatas, como o Bolsonaro é racista? Vocês acham que um racista iria deixar um negro utilizar o nome dele numa campanha eleitoral? Como? Onde o Bolsonaro está, o Hélio Negão está do lado. Quebra esse paradigma de que ele é racista. Outro fato. Nazista. Para começo de conversa, qual foi o primeiro governo, qual foi o primeiro país que o Bolsonaro pediu apoio para o governo dele? Israel. Israel são judeus. No país de Israel, todos são judeus. Os judeus foram
executados em milhares e milhões na Segunda Grande Guerra, pelo maior nazista que o mundo já teve, que foi o Hitler. Como o Bolsonaro é nazista, se ele está aliado ao país onde só tem judeu, que é Israel, um país que sofreu na Segunda Guerra Mundial. Os judeus foram perseguidos, torturados, executados, milhões de judeus, pelo nazista Hitler. Como Bolsonaro seria nazista? Ainda tem outra coisa. Israel trouxe uma tecnologia para fazer a dessalinização da água do mar no Nordeste, para trazer água para o Nordeste. O que quebra mais um paradigma de que ele é preconceituoso. Isso aí quebra todos os paradigmas. A esquerda não tem mais o que falar. Estão cagando pela boca. As feministas a mesma coisa. Como ele é preconceituoso. Se uma das maiores mudanças, uma das maiores mudanças no governo, uma das maiores atitudes que ele teve foi trazer a tecnologia de Israel para fazer dessalinização da água do mar, para trazer água para o nordestino. Como ele é preconceituoso. Pessoal, só para vocês terem uma ideia. Fascista. É mais um adjetivo que a esquerda utiliza para Bolsonaro. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vamos pegar o dicionário aqui. O que significa fascismo? Fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada pelo poder ditatorial, ou seja, por uma ditadura. Um país onde existe ditadura. Pela repressão da oposição por via da força e forte regimentação da sociedade e da economia. O Brasil é ditadura? Onde é ditadura? São justamente os países comunistas. Venezuela, onde o pessoal está passando fome, onde estão fugindo de milhares para o Brasil. Coreia do Norte, governo lá de Pyongyang. Lá é um governo comunista, lá é ditatorial. Ele sim poderia ser considerado um fascista. Em Cuba, onde chegou a internet, chegou agora em Cuba, no ano passado, um absurdo. Vão morar em Cuba vocês, esquerdopatas. E na China, a China socialista. Na China, se vocês não sabem, é proibido ter igrejas. É proibido o cristianismo na China. Então, o Bolsonaro é fascista? Vocês sabem realmente o que vocês estão falando? Vão estudar. Vão estudar, pessoal. Antes de ficar cagando pela boca. Mais uma frase aqui, pessoal. Adoro terminar meus vídeos com uma frase. Quero que vocês adivinhem quem falou, hein? Ela não é nenhuma nordestina. Ela é uma mulher bem formada. Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é xenofobia. Isso é xenofobia. O que a esquerda gosta de chamar o Bolsonaro. Fala que ele é xenófobo. Xenofóbico. Termino meu vídeo pedindo para vocês darem um like e se inscreverem no meu canal. Ad Sumos.